Bom dia a todos, que a paz de Jesus, opa, não liguei. Bom dia a todos novamente, que a paz de Jesus esteja envolvendo cada um de nós. É sempre uma alegria, um pouquinho de nervosismo, porque eu me apresento aqui nesta casa e assim como em outras casas. Sempre fica aquela expectativa no ar, né? Aquela ansiedadezinha. Isso é bom, isso deixa a gente mais vigilante, mais atento. A gente pode ficar muito à vontade também, senão a gente relaxa muito e acaba se desligando. Gente, vocês por acaso já se viram alguma vez ou algumas vezes, como eu, diante de alguém nervoso, explosivo, impaciente, crítico, agressivo, às vezes até violento? Algumas vezes vocês já se viram nessas condições também? Bom, se todos já se viram nessas condições, então nós estamos dentro da realidade do nosso planeta, né? Dentro de uma normalidade, vamos dizer assim. É por isso mesmo que nós estamos encarnados. É por esse motivo, essa é uma das razões da nossa encarnação. Nós precisamos continuar aperfeiçoando a cada um de nós, né? dentro desse processo de evolução, no qual nós encontramos a Terra como nosso berço atual, nosso local de trabalho. Em alguns momentos é nossa oficina, além de oficina de trabalho, é também um hospital para as nossas almas. E diante dessa realidade nos deparamos com situações frequentemente necessárias ao nosso aprendizado. Nós gostaríamos que certas situações não existissem em nossas vidas, mas se elas existem, é exatamente ali que nós estamos sendo chamados a executar o nosso aprendizado. Ainda que seja doloroso, seja desagradável, seja algo demorado, algo que a gente queira mudar rápido, mas não muda. E não se trata também só de mudar rápido alguma coisa, né? Que a mudança rápida, ela pode ser operada às vezes apenas dentro de nós e não fora de nós. Porque o que está fora de nós está fora do nosso controle, normalmente. Principalmente quando diz respeito ao outro, à atitude do outro, ao comportamento do outro. Mas em relação ao meu comportamento, isso depende de uma atitude, de eu adotar uma postura firme, clara e objetiva em relação a mim, ao que eu quero, ao que eu desejo, e sustentar essa atitude. Então aí o nosso processo pode se apressar, pode ser mais rápido. Nós podemos nos desprender de certas vivências dolorosas, até porque elas podem ocorrer depois e não doerá, porque nós estamos aumentando, subindo em nossa frequência vibratória. E isso nos coloca, nos livra de certas emoções, de certos sentimentos inferiores que nos causam grande sofrimento. Não é normalmente a situação em si que a gente vive, mas é o próprio sentimento e emoção desequilibrada, de teor negativo, ruim, que nos incomoda. Isso não depende de nós? Isso depende de nós, sem dúvida alguma, do uso da nossa vontade, de uma deliberação nossa. Por que há milhões de espíritos hoje que nem reencarnam, ou reencarnam aí a cada 500 anos? Porque eles já fizeram essas escolhas e já se determinaram a seguir um caminho reto, um caminho correto, um caminho cristão, há muito tempo. E foram firmes com eles. Muitas vezes a gente quer ser firme com o outro, a gente quer a transformação do outro, quando que o propósito da vida é a nossa transformação, a nossa elevação espiritual. E à medida em que nós nos transformamos e nos elevamos, nós elevamos os outros conosco. Porque eles vão, de alguma forma, refletir o nosso comportamento. É o nosso familiar, é o nosso colega de trabalho, é um colega de grupo religioso, um grupo social qualquer que a gente participe. Vai haver um reflexo. Às vezes até imediato, outras vezes vai demorar um pouco. Em alguns casos vai demorar uma encarnação, 2, 3, mas não importa, ele acontecerá. Então vejam a nossa responsabilidade conosco, diante do mundo, diante do nosso processo de evolução. Então o processo de evolução ele é coletivo, porque nós necessitamos participar dos grupos. Mas ele é também, em sua essência, individual. Ele é pessoal, que depende de mim, da minha atitude, da minha escolha e da minha perseverança, né? Não basta só escolher e decidir, é necessário
a prática, a vivência perseverante ao longo dos anos e anos e anos. E assim, como dizia Jesus, né, que nós estaremos livres. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Do outro? Salvo do mundo? Salvo da maldade? Né? Sim, só se for a nossa maldade interna. Salvo de nossas imperfeições. Sem dúvida alguma, estaremos nos salvando. É um processo íntimo, né? Individual. Mas o nosso tema de hoje, eu comecei falando sobre explosividade, agressividade, descontrole emocional, porque nós queremos falar sobre aquele momento, aquela passagem, aquela vivência de Jesus, em que ele se encontra ali junto dos seus apóstolos, alguns discípulos, né, vamos colocar assim, ainda eram discípulos, fez suas pregações à margem de um grande lago, e depois então eles partem para o outro lado desse lago. Jesus os chama, eles entram numa embarcação, outras embarcações os seguem, e assim começam a atravessar esse lago. Mas de repente eles são surpreendidos por uma grande tempestade, segundo a Bíblia. E eu peguei a Bíblia porque isso aqui não está no nosso Evangelho, mas nós encontramos ali em Marcos, em Mateus, e se não me engano em outro apóstolo, né, que eu não me recordo agora, não posso afirmar, mas em Marcos e Mateus sim. Em Marcos, no capítulo 4, versículos 35 a 40. Eu achei interessante observar a maneira de descrever os fatos dos diferentes apóstolos, né? Mateus era mais breve, mais seco, né? A linguagem dele é assim, bem objetiva, né? Ele era um cobrador de impostos, Mateus, né? Foi convidado por Jesus, aceitou, mas ele não era um literato propriamente, né? Então eu vi, até tive o trabalho de contar quantas linhas tem na tradução ali da Bíblia, nessa versão do Mateus. 14 linhas, enquanto que da parte do Marcos foram 21 linhas para descrever o mesmo fato. Se fosse João, talvez narrando, talvez ele gastasse mais ainda, mais linhas, né? Porque ele era bem romântico, né, no jeito dele, com uma personalidade diferente, mais doce, talvez ele utilizasse ainda mais termos para explicar o mesmo evento, e talvez até de forma mais detalhada. Mas esse é apenas um detalhe, tá? Isso mostra o quê? As nossas diferentes personalidades. Então, não há uma coincidência perfeita em todas as palavras utilizadas, mas o fundo, né, é o mesmo. Embora a forma difira em alguns pontos, mas o fundo é o mesmo. E ali, de repente, eles são surpreendidos por uma tempestade. Mas é uma tempestade de vento. E só agora eu fui observar isso, lendo mais acuradamente. Né? Não fala que choveu, tá aí, né? É vento, é um vendaval muito grande. Ondas se levantam e, de repente, eles se veem ali apavorados, descontrolados, assustados, achando que iriam morrer, gritando em desespero. E aí vão procurar Jesus. Onde está Jesus? Porque Jesus passava confiança para eles. E Jesus dormia ali na polpa do barco, em cima de um travesseiro. Dormia Jesus. Estava tranquilo em meio à tempestade. E aí eles vão, acordam Jesus. Perguntam a Jesus se ele não temia que eles pudessem morrer. E aí então, segundo palavras de Marcos, isso nós não encontramos em Mateus, é diferente a maneira de exprimir. Mateus escreveu, né, que Jesus, levantando-se, ameaçou o vento e disse para o mar: cala-te, emudece. O vento amainou e seguiu-se uma grande bonança. Olha aqui a maneira de expressar, né, de Jesus: cala-te, emudece. Será que Jesus estava falando para o mar, para as forças da natureza? Ou ele estava falando, na verdade, para os apóstolos, para os seus discípulos desesperados? Onde é que estava a tempestade? Fora, nem chovia, era só vento. Muito vento e muitas ondas. Ou era uma tempestade íntima, uma tempestade mental, uma tempestade de emoções descontroladas? É isso que eu entendo. Senão Jesus teria que permanecer conosco aqui para ficar acalmando tempestades ao longo dos séculos e séculos, né? Mas ele veio para trazer uma lição. E aproveitar este momento maravilhoso para, mais uma vez, transmitir um conhecimento transcendente. Porque Jesus estava ali, mais uma vez, falando sobre o quê? Sobre o reino dos céus. Não era sobre outra coisa. É sobre o reino dos céus, o mundo interior, onde tudo de fato acontece. O único ser real desse universo, no meu entender, é o Espírito. Matéria e criação. Em qualquer plano, matéria é manifestação da vontade do Espírito. O Espírito é real. E o que é real é aquilo que está dentro do Espírito.
Então ali era um momento de tormento, de desequilíbrio, de desespero. Com a ação de Jesus, se restabeleceu a calma, a paz, fez segurança. Não é uma lição para cada um de nós, quando nós nos deparamos com momentos de contrariedades, porque é o que nos faz perder o autocontrole. Muitas vezes é a surpresa, né? É como a surpresa da tempestade. Somos surpreendidos por uma situação. Mas a surpresa está na proporção do que nós alimentamos em relação àquele fato que é surpreendente para nós. Se nós conseguimos assimilá-lo, processá-lo rapidamente, não há tempestade interior, não há desequilíbrio emocional. E seguimos a vida. Eu me recordo de uma situação onde, criança, na escola primária, certo dia, não sei se de manhã ou à tarde, não me lembro, que período eu estudava, e veio uma tempestade. Que aquelas janelas enormes das salas, né? Deixava tudo muito visível, muito claro, tudo muito à vista, e não se via nada. Era muito vento, muita chuva, muito barulho. E aquilo assustava um pouco. Mas o que mais me assustou não foi a tempestade, foi o comportamento das professoras. Quando elas começaram a manifestar desespero, aí que eu fiquei preocupado, aí é que eu fiquei incomodado. E o que eu guardei não foi a tempestade, mas o comportamento e a postura das professoras, que se descontrolaram. Vejam a responsabilidade dos adultos diante das crianças, né? Mas enfim, como toda tempestade, passou. E foi apenas mais uma experiência. Mas foi tão forte que até hoje eu me lembro. E foi nos meus primeiros anos, no primário, né? Como se dizia anteriormente, né? Já não usa mais o primário, né? Fundamental. Então, mas isso tudo é algo real, mas que trazendo para o nosso mundo emocional, né? Para o campo interior nosso, ganha um sentido diferente, ganha um significado diferente. Falando em tempestade, certo dia, o tempo se levantou, escureceu, anunciando um temporal, e aí uma vizinha lá do meu bairro cruza comigo, e aí ela começa a comentar sobre uma experiência que ela viveu quando era criança. Família muito pobre, morando num casebre, e na tempestade caiu tudo, desabou a casa sobre eles, sobre a família. E até agora, ela certamente, já com seus perto dos 60 anos, sempre que se levanta um temporal, um tempo mais escuro, começa a ventar muito, ela se incomoda, ela fica ansiosa, ela quase entra em pânico. Embora more em uma casa muito segura. O que ocorreu? O que ficou? O trauma, né? A experiência traumática. E o trauma, né, para o entendimento de vocês, para quem ainda não conhece, um pouquinho sobre trauma, bem rapidamente. Trauma é aquela experiência que a gente vive que vai além da nossa capacidade de processar. Nós não conseguimos processar totalmente, assimilar, lidar bem com aquela experiência. Então fica ali uma defasagem, né, entre o que a gente suporta e aquilo que a gente não suporta. E é nessa diferença que está o trauma. Trauma é originário, portanto, de uma vivência que nós não suportamos, né, não conseguimos processar totalmente no nosso mundo íntimo. Para uns, certa experiência é perfeitamente assimilável, para outros já não. Né? Se alguém me colocar ali para saltar daquele bungee jump lá, isso já é um trauma, só de me convidarem, né? Já vou ficar traumatizado, eu vou sair correndo. Eu gosto de altura, adoro altura, mas não gosto de me imaginar caindo, mesmo que pareça que esteja muito seguro. Mas para muita gente é uma emoção só. A pessoa quer fazer isso. Pular de paraquedas. Tem gente que não sobe nem no avião. Imagine saltar de paraquedas. Mas para outros é prazeroso. Olha só, olha como é que é interessante o mundo das emoções. E como nós lidamos de formas diferentes com os mesmos eventos. Assim é a nossa vida. Nós lidamos de maneiras diferentes também nas mesmas situações corriqueiras. Podemos ficar traumatizados com uma experiência aparentemente pequena, insignificante para um, mas que tem um significado muito grande para nós.
As fobias também surgem de eventos que nós não conseguimos entender, compreender, assimilar. Uma amiga minha, certa vez me contando, a gente falava sobre fobias. E ela disse que adorava ir em médico, adorava fazer exames. Mulher, né? O homem não vai falar isso nunca. Ela adorava fazer exames, gostava de ir no médico. Ela estava ali raspando os 40 anos quando ela me falou isso. Até que, certo dia, foi no médico, o médico olhou para ela, viu que ela estava meio com peso um pouquinho acima, e falou, olha, se você não se cuidar, você vai morrer, você não vai chegar nos 40. A partir daquele dia, ela desenvolveu trauma por médico, desenvolveu uma fobia. Ela não pode ver alguém vestido de branco que ela já começa a ficar com a batida do coração descompassada, já dá aquele suor, né? E ela quer já fugir da situação. Mas surgiu, olha gente, como, de que maneira? Impactou tão fortemente, por quê? Porque ela valorizava e valoriza a figura do médico. Se ela não valorizasse, ela não teria valorizado o que ele falou. Mas por dar tanto valor, atribuir tanto valor, tanto significado, ela acabou transformando aquilo numa fobia. E às vezes a pessoa passa o restante da vida lutando contra aquela fobia, sem conseguir vencer totalmente. Isso, que significado tem para a nossa evolução? Às vezes fica difícil a gente até compreender. Fica difícil, mas algum significado certamente deve ter. Então esses momentos, momentos de tempestade, momentos de desalinho dos pensamentos, de fragmentação interna, onde nós não conseguimos concatenar as ideias diante de um fato tempestuoso que nos atinge, que pode ser pequeno. Tempestuoso parece, caiu o mundo em cima de você. Não, é que alguém fez uma observação que te desagradou. Eu me desagradei, eu não aceitei, não concordei, fiquei com raiva, fiquei nervoso, não consigo tirar isso da cabeça, nem dormir essa noite pensando, porque me desagradou. Entrou em choque com meus valores, com minhas ideias, com o meu modo de pensar cristalizado. E aí então vem esse desalinho interno, o descontrole das emoções, que a emoção a gente não controla facilmente, é difícil. A gente precisa trabalhar no plano dos pensamentos, das ideias, para exercer algum controle sobre as emoções. Porque a emoção simplesmente brota normalmente. As tempestades sociais. Estamos falando aqui mais do plano do indivíduo, né? O que importa para nós? Fazer discursos e discursos, né, sobre o mundo, sobre as tragédias, pandemias, epidemias e outros eventos mais, revoltas populares, tragédias de todo tipo, né? Ambientais inclusive. Isso é muito fácil. Às vezes gastamos horas apreciando notícias, comentários acerca, e um pouco descuidados de nós mesmos. Enquanto que o fundamental para nós, em nosso processo de crescimento espiritual, é estarmos atentos a como nós respondemos a tudo isso, como nós lidamos com tudo isso. Não significa evitar, é entrar em contato, é saber, mas também saber lidar com isso, dando devido valor, né? Na sua justa proporção. Aí sim, nós estaremos trabalhando calmamente, tranquilamente, com nossas ideias, com as nossas emoções, emitindo nossos juízos até, mas com ponderação, até ajudando outras pessoas a se sentirem bem, a se acalmarem, a ficarem mais tranquilas em relação a isto ou aquilo, a eventos que assustam. Nem todos estão preparados para lidar com certas notícias. E todos nós trazemos de vidas anteriores, no plano inconsciente, registros inconsciente, de tragédias, de sofrimentos, de epidemias. E de repente a pessoa se vê novamente vivendo uma situação semelhante em relação a algo que ela não assimilou totalmente lá atrás. E hoje, em contato com a experiência, a emoção aflora, toma conta da pessoa. Na nossa casa espírita, nós estamos com duas pessoas em estado de pânico.
Pessoas que há tanto tempo frequentam o meio espírita, conscientes, dedicadas, mas, diante dessa situação, elas tiveram uma reação sobre a qual elas não conseguiram exercer o devido controle sobre elas mesmas e adoeceram seriamente, com sinais evidentes, inclusive no físico, perdendo muitos quilos, tendo que ser internados, tratamento psicológico, psiquiátrico, espiritual. E o espiritual ficou mais difícil agora, nessa pandemia. A gente sempre se apoiava muito no espiritual, mas enfim, estão superando, estão passando. Mas por quê? São condições, situações particulares a cada um. Cada um, então, em decorrência do seu mundo íntimo, responde de uma maneira diferente. Então não vamos simplesmente julgar, condenar de forma alguma. Se uma pessoa está em estado de desequilíbrio, de desassossego interno, sofrimento íntimo, até raivosa, violenta, agressiva, o que nos compete fazer? Não é cultivar a vigilância, a paciência, a aceitação. Aceitar a pessoa, ela está vivendo aquilo, aquele momento, pode parecer injusto, ela pode estar agredindo até a nossa própria pessoa, mas não importa. Ela está vivendo uma tempestade interna, uma tempestade de emoções. É momento da vivência do amor. Esse é o momento do amor. Esse é o momento do nosso crescimento. Esse é o momento do nosso testemunho. Ela está carente disso. Ela está carente de amor. Ela está carente de aceitação, de compreensão, de respeito. É isso que ela está pedindo para nós. E não crítica, avaliação, orientação, um monte de conselhos. Ela não está preparada para viver isso nesse momento. Não é hora disso, não funciona. Primeiro, ouvir, acalmar, para que a pessoa se torne receptiva. Aí sim ela poderá apresentar condições de receber orientações, de se abrir a um conselho, vamos colocar assim. Embora isso também não funcione. O ideal é que a pessoa se desperte por ela própria. Aí eu falo da minha experiência de CVV, né? Muitos anos de CVV, atendendo pessoas, e lá se trabalha isso, exatamente isso, nada além disso. Alguns princípios básicos, muito simples, de acolhida, respeito, aceitação, compreensão, e que funcionam. Aliás, é isto que funciona. Eu pude aprender isso na prática. É só isso que funciona. É isso que acalma, gera tranquilidade, gera paz, sem você dar uma orientação de rumo, que é totalmente não diretivo o trabalho, não diretivo. A gente sente às vezes um prazer, uma necessidade de direcionar. Sente, mas é necessidade nossa. Muitas vezes nós estamos falando para o outro aquilo que nós estamos falando para nós, o que nós queremos ouvir, não o que o outro quer ouvir ou o que o outro precisa ouvir. Mas é que se eu estou muito insistente em algo que na verdade eu ainda preciso aprender também aquela lição, ela ainda não se calou fortemente no fundo da minha alma, mas aí eu quero transferir para o outro. Mas eu estou manifestando boa vontade, né? Claro, mas vejam bem, o mais importante é saber ouvir, é saber perceber o outro na sua realidade. Ele está falando sobre algo, procure entrar nesse algo, nesse mundo que ele está transmitindo. Procure sentir esse seu mundo, como se você estivesse no lugar dele, criar uma empatia. E pronto, sem aquela preocupação, eu vou falar isso, eu vou direcionar para isso, eu deveria fazer tal coisa. Não! Desassossegue a sua mente. Procure simplesmente ouvir, porque muitas vezes a pessoa só quer ser ouvida, e isso já basta para ela se acalmar. Existe, claro, através de treinamento a gente adquire condições de saber conduzir também o diálogo. Saber se conduzir num momento desse. O que falar, o que não falar. Tem coisas que a gente não deve falar mesmo. Nós temos que estar atentos principalmente ao sentimento da pessoa, ao que ela está sentindo, ao que ela sentiu diante da experiência.
E frequentemente nós entramos no campo do problema. A nossa tendência é enfatizar o problema. A gente quer conduzir para o problema. Mas o que aconteceu? Onde foi? De que forma? Não é isso. Isso é problema. Isso é fácil. É o caminho mais fácil, mas não dá resultado. Porque não provoca o desabafo. Não libera o emocional. Falar do problema. Para liberar o emocional, tem que entrar no campo dos sentimentos da pessoa. Como você se sentiu? Eu imagino que tenha sido difícil para você ter vivido isso. Essas simples colocações, às vezes, são o suficiente. A chave para que a pessoa fale, porque ela se sentiu tocada no seu mais íntimo, no seu mais profundo, nos seus sentimentos. Enquanto que falar de problemas não vai levar a nada. Bom, isso tudo tem valia dentro daquilo que a gente está falando aqui, da pessoa no momento do desequilíbrio, do descontrole pessoal, da falta de fé. Porque foi isso que Jesus falou para os seus discípulos no momento da tempestade. Primeiro ele acalmou o vento. Na verdade, ele procurou acalmar os discípulos. Ninguém ia morrer ali. Mas eles estavam totalmente perturbados pelo despreparo que demonstraram diante daquela experiência. Mas Jesus, como eu disse no começo da exposição, estava com eles para que eles pudessem vivenciar as experiências que eles precisavam experienciar. Para se promoverem, para se qualificarem para aquele momento em que eles enfrentariam muitas tempestades no futuro e não teriam Jesus dentro da embarcação da vida. Eles teriam que resolver por eles mesmos. E isso de fato aconteceu. E todos eles se qualificaram. Jesus sabia que aquele tempo iria surpreendê-los, como tantas outras experiências. Mas era justamente a oportunidade do preparo do discípulo para as suas lutas vindouras, para que eles continuassem a obra iniciada por Jesus. Porque Jesus teria o seu tempo e ele sabia disso. E os discípulos teriam muito mais tempo e um grande grupo para dar continuidade ao esclarecimento da humanidade. Falar sobre a vontade de Deus. Falar sobre o reino dos céus. Bom, gente, eu penso que aqui já falamos alguns aspectos interessantes, né? Bastante coisa sobre essa temática. Acho importante nós estarmos atentos, né? Principalmente às vivências com as pessoas que muitas vezes apresentam a condição de desequilíbrio. Não é hora de criticar, não é hora de atirar a pedra. Até me recordo daquela passagem de Jesus lá, com a mulher que estava para ser apedrejada, né? Então, fazendo uma comparação, poderíamos dizer que aquele que nunca se desequilibrou emocionalmente, aquele que nunca perdeu o autocontrole, a calma interna, atire a primeira pedra. Aquele momento de Jesus diante daquela mulher transcende o momento em si. Ele se aplica a outros momentos de nossa vida, né? Em outros campos de experiências. Não é só para ela, é para mim, é para você, é para cada um dos que estão presentes aqui. Né? Em tempo de pandemia, é bom que, como está gravado, eu estou aqui sem máscara, todos estão de máscara aqui. É bom deixar claro, com a devida distância aqui do púlpito, então a gente está seguro fazendo esse trabalho. E eu acho que é inclusive o enfrentamento desse momento que nós estamos passando. Não precisamos parar tudo, vamos seguir, né? Até me lembro agora daquela história dos dois homens que estavam dentro de um carro, dirigindo na tempestade. Grande tempestade, quase visibilidade praticamente zero e o motorista tocando o carro em frente. Carros parados ao longo do caminho, aguardando a tormenta passar, e o acompanhante dele, ansioso, preocupado, vamos parar, vamos aguardar a tempestade passar, e ele insistindo, não, vamos seguir devagar, com cuidado, mas vamos em frente. E ele insistia, o outro, mas olha, muitos já pararam, vamos parar também. Não, vamos seguir que é melhor, vamos seguir. Dentro de pouco tempo eles saíram daquela nuvem de tempestade. Tranquilidade, paz. E o motorista pediu para ele, olha,
olhe para trás e veja quantos carros estão ainda parados no meio da tempestade. Então, acho que isso é a nossa vida, né? A gente está sujeito às tempestades. Pandemia pode ser entendido como uma tempestade. Fez estragos na vida de muita gente, no plano emocional, psicológico, profissional, material, financeiro, relacional. Quantos casamentos se desfizeram? Quantas tormentas, quanto sofrimento. Isso é uma tempestade de longo prazo. Como estamos vivendo isso? Como estamos assimilando e processando isso? Mas parar, aguardar a tormenta passar ou estar caminhando com calma, tranquilidade, enquanto ela está ocorrendo? É o que nos compete fazer. A vida não vai parar, não podemos parar totalmente, mas apenas nos conduzir com o devido respeito, né? Eu digo isso para vocês desde o primeiro momento, digo, eu respeito o vírus, eu o respeito. Não é questão de medo, é respeito. Ele é um ser vivo, é uma criatura que está cumprindo o seu papel dentro da natureza. Ele não é um inimigo da gente, como alguns dizem. Não vejo como inimigo. Não é inimigo, nós sabemos disso. A criatura está aí para viver, para cumprir o seu papel. Nós podemos criar condições favoráveis ou não para que ela se prolifere e vá além dos limites do que seria saudável. Mas somos nós que criamos essas condições, favoráveis a elas ou não. É como romper o equilíbrio de qualquer ciclo, aí, de qualquer criatura, de qualquer lugar do planeta. Quando nós rompemos o equilíbrio estabelecido, nós temos um desequilíbrio ecológico e algum tipo de criatura acaba proliferando porque nós rompemos o equilíbrio. Nós destruímos alguém na cadeia, né, do conjunto. E o desequilíbrio instalado, então, aí há uma manifestação do que nós chamamos de um problema. Mas não era assim dentro da natureza. Tudo funcionava, tudo muito normalmente, tranquilamente, segundo os desígnios divinos. Mas nós, quando rompemos esse equilíbrio, nós acabamos abrindo as comportas para alguns males. Isso acontece com frequência e certamente ainda ocorrerá outras vezes no futuro. A questão, diante de tudo, é como nós estamos lidando com tudo isso. A postura de calma, de tranquilidade, mas tocando a vida com respeito, aprendendo com a experiência, administrando o nosso mundo íntimo, o mundo das nossas ideias, também o nosso campo emocional, estando atentos às emoções, para que nos tornemos também, inclusive nesses momentos, guias de outras pessoas. Porque muita gente precisa disso, precisa de orientação, precisa de paz e de calma, para que a calma, a paz e a saúde se restabeleça em cada uma delas. E esta é a mensagem, gente, que nós deixamos aí para a reflexão de todos nesta manhã de domingo. Agradecemos aí a atenção de todos, a oportunidade do trabalho e viemos trabalhar, né, em meio a essa tempestade, porque é o melhor a fazer. Que Deus nos abençoe a todos e nos fortaleça aí no campo das nossas lutas íntimas. Que assim seja.